Eu estava vendo o dia todo, a semana toda, depois vocês foram, anunciaram que o David vai vir aqui comigo, com o Diablo. E eu vou ficar com os 3 Diablos, agora o David também. E eu estava vendo muitas pessoas da esquerda Veio lá dos Estados Unidos acabar com o David aqui, o brasileiro, pô. atacando... Você é o diabo, né? Sim, exatamente. Atacando o David, denunciando o David, condenando o David. Por quê? Porque ele vai vir aqui, porque ele vai falar com pessoas que têm opiniões diferentes. E eu estou ouvindo o que ele acabou de falar na última 17 anos, que para David essas coisas, pobreza, fome, miséria, não é uma coisa abstrata, como muitas pessoas na esquerda olham para isso. Então, eu estava olhando para a biografia das pessoas atacando David. Eu sou doutorado na PUC, em várias coisas. Obviamente, eles veio da Universidade da Vida, pô. Exatamente. E eles vão julgar David com a vida que ele tinha, para tudo que ele passou, porque ele não olha para o político como um jogo, porque ele não quer ficar brincando com, se você falar com essa pessoa que não é perfeito, que não tem ideologia perfeita, que uma vez falou alguma coisa errada, não pode falar com essas pessoas mais, porque para elas é um jogo. O política é um jeito para sentir superior, Poderoso, para mostrar que eles são superior, mas para David, para pessoas assim, não é isso. Não é isso. E essa é a diferença. É sobre a vida das pessoas que a gente está falando no final das contas. É sobre a essência do que é política. A política nada mais é do que a forma com que a sociedade interage para resolver os problemas delas mesmas. Uhum. E isso acabou. A política virou um teatro. Virou um teatro macabro. Virou um teatro. Macabro. Pra tu ter noção, teve um dia que tem o corredorzinho lá, o corredor de Ácaro lá, né, lá. Eu me encontrei com o Daniel Silveira, ele passando por mim, aí veio falar assim, ei, David, que não sei o que, queria te falar contigo que não é nada pessoal, aqui a gente tudo personagem. Você sabe disso? Eu falei, Caralho. não sou personagem não, cara. Eu lembro exatamente o que tu fez quando você rasgou a placa da Marielle. Aquilo ali machucou não só a mim, a família dela e todas as pessoas que seguiam o trabalho dela e que amavam ela. Aí ele, não, cara, não é isso não, eu te peço desculpa e tal. E voltou a ser o mesmo personagem. Tem muitos ali que são personagens. Muitos personagens que vivem aquilo ali. E a política, pra mim, é uma coisa... Eu podia estar muito bem, confortável na minha vida, trabalhando com grandes empresas, junto com meu marido, como eu sempre trabalhei, ganhando meu dinheiro que eu ganhava, mais do que eu ganho meu salário hoje de deputado federal. Cara, eu podia estar muito tranquilo. Mas sabe o que é? O choque da realidade, de ver os meus, quando eu falo assim, que são as pessoas que passaram e passam hoje em dia pela situação que eu já passei, eu precisava fazer alguma coisa na movimentação do que eu tinha. Quando me colocaram na frente, depois do caso do Snowden, quando me botaram ali na frente e me deram um holoforte, então eu fui lá, mesmo falando às vezes errado, com linguajar, porque eu tive que trabalhar a maior parte da minha vida para depois estudar. Eu entrei na faculdade com 24 anos. Hoje eu tenho dupla graduação. E aí tem um montão de jornalista que... Já teve jornalista que veio falar comigo no Twitter porque eu escrevi alguma coisa numa sentença errada. Obviamente, eu passei parte da minha vida sem conseguir estudar. Eu tinha que trabalhar, andar com um sapato rasgado. Não tinha R$1,50 para poder comprar um salgado e tinha que comer arroz, feijão e às vezes se sobrava 25 centavos, mortadela, uma fatia de mortadela em cima para poder complementar. Porque essa é a realidade dos brasileiros. A maioria dos brasileiros vai sofrer muito até a gente conseguir estagnizar e melhorar a economia do nosso país, que eu não estou vendo, assim, vários dos candidatos tendo um plano para isso. O plano é, vamos acalmar o mercado, vamos falar com a burguesia, que aí a burguesia vai fazer isso. Isso, sinceramente, eu não consigo compactuar com esse pacto que eles estão fazendo. Meu pacto é com o povo que está sofrendo dentro desse país. Parece que tem muito dos políticos que eles acham que o país e bem é a bolsa de valores ao valorizar. Mas eles não entendem o quão burro é isso, porque a bolsa de valores vai valorizar muito pela especulação do dinheiro gringo entrando. Pro país realmente melhorar, a gente precisa ter uma indústria pungente
nova, várias indústrias sendo criadas, vários mercados, a tecnologia, a gente não tem empresa de robótica, a gente não tem empresa de softwares quase, e cadê essas paradas que vão transformar o Brasil, que vai dar oportunidade para todo mundo? Não, e nesse sentido eu vou te falar, tem o acordo, né, Mercosul-União Europeia, que aí eu, junto com parlamentares europeus, estamos tentando barrar essa porra lá na União Europeia. Os parlamentares, né, de esquerda, radical mesmo, que são de esquerda, que não são esquerda caviar, estão lá na luta, na linha de frente. Por quê? Porque eles querem fazer um acordo tecnológico que a gente vai conseguir comprar lá. Né, todo mundo quer ter computador, quer ter celular, ótimo, a gente quer ter isso. Mas a gente vai virar fazenda deles aqui, porque vai botar tudo no agronegócio e aí a gente vai ficar fazendo exportação de comida para lá enquanto tem livre mercado aqui. Vai acontecer o mesmo problema que aconteceu entre os Estados Unidos e o México. O México está completamente fodido, mas sabe quem vai estar sempre ganhando com isso? São os grandes políticos que estão lá trabalhando para o agronegócio, que aí vai fazer a gente regressar muitos anos. E aí eu estou conseguindo vários parlamentares aqui do Mercosul, porque eu estou na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, para a gente conseguir paralisar isso. Porque a gente tem que evoluir a indústria nacional, cara. A gente tem muita gente boa aqui. A gente tem faculdades de ponta que consegue fazer um montão de coisa. Mas a gente não tem incentivo à educação, ao doutorado, à ciência aqui no nosso país. Eu acho que o problema Pelo não contrário, né? Tem Pelo contrário. A gente tem cortes nessas áreas. Muitos cortes. E eu acho que o problema é... Eu acho que tem que ter incentivos, claro, mas o maior problema não é nem isso, não chega nem a ser esse. O problema é que tem tantas barreiras para o empreendedor, para o cara que quer criar uma indústria, para o cara que quer criar alguma coisa, tem tantas barreiras que se torna impossível. A gente já tentou, a gente já pensou em vários projetos aqui, a gente tentou criar uma loja de camiseta. São tantas leis que te fodem que esse é o problema. Essas leis têm que ir embora. Mas é isso, mas para mim a barreira principal é que todo mundo sempre me perguntando por que você quer morar no Brasil. E nós discutimos na última vez. Sim, verdade. Sobre o potencial do povo. E que eu aprendi uma lição muito, para mim, profundo quando adotamos nossos 2 filhos. Que foi o seguinte, que adotamos nossos 2 filhos quando tinha 10 e 8 anos. 10 e 8 anos. Quando eles chegaram com a gente, eles estavam morando no abrigo, completamente pobre não é suficiente para descrever, em Maceió. E quando eles chegaram, eu consegui, quando a primeira vez que eu conheci eles, foi óbvio que eles foram muito inteligentes. Você pode ver que eles têm essa conexão para nós, que eles estão muito curiosos, muito pensando, mas eles não sabem. Eu estava chocado que eles não saberam. Eles não conseguiram falar os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eles não conseguiram fazer nada com números. Os meses, as horas, eles não sabiam. Não saberam absolutamente nada. Por quê? Não porque eles são burros, muito ao contrário. Eles são muito inteligentes. É porque eles nunca tinham a oportunidade, porque eles não tinham... O sistema educacional que a gente tem hoje é muito falho. Ele passa hoje em dia direto às nossas crianças. Aqui no estado do Rio de Janeiro é assim direto. Não tem investimento na educação para que a gente possa fazer uma evolução. Mas 4 anos depois, se vocês falam com eles sabem tudo, infelizmente. Mas eles sabem tudo de verdade. Eles têm muito opiniões fortes que baseados no... Por quê? Porque agora eles têm todos que uma criança precisa... E a mesma coisa que tem uma terceira filha, mais ou menos, nossa sobrinha que está aqui no estúdio, Marcelo Henrique, que também cresceu com um mãe que é uma mãe incrível, que foi completamente dedicado, que ainda é dedicado, mas essa pobreza significa que ele não tinha nenhuma oportunidade para fazer muitas coisas também. Essa pobreza sufoca muitas pessoas. Imagina tantos pessoas que moram aqui no Brasil, que é o próximo Einstein, o próximo... Beethoven, ou qualquer um desses que simplesmente não conseguem fazer. Então, tudo que você está falando, eu concordo completamente, mas a coisa mais valiosa aqui no Brasil é o potencial das pessoas que está sendo sufocado. E a gente vive um desperdício de potencial humano absurdo aqui. É exatamente isso que você está falando. E que se a gente fosse parar pra pensar em país, pra gente é muito ruim.
A gente poderia ser um país muito mais rico se a gente aproveitasse esse potencial, né?